Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos aqui à nossa página na internet. Essa página foi criada, meus irmãos, com o intuito de aproximar essas pessoas que buscam esclarecimento sobre a psicografia, sobre o espiritismo, sobre como conduzir a mediunidade. Então, nesse momento, eu convido você a assistir hoje a nossa reflexão, que nós vamos falar sobre a caridade. Enquanto o pessoal chega, eu vou ler uma mensagem aqui que está no meu livro, tá, gente? Relatos e Experiência. É uma mensagem de Pai João, para a gente iniciar o nosso evangelho, tá? Vamos aproveitar e dedicar essa mensagem para todas as pessoas que estão necessitando de prece, para aqueles que estão desacreditados da sua mediunidade, desacreditados daquele trabalho que vem realizando, que não perca a fé, que estejam motivados, né, para servir a caridade aonde você tiver condições. Então veja bem, essa mensagem de Pai João, ela está no meu livro novo, Relatos e Experiências, tá? Ele diz assim, pessoal, essa mensagem, ela foi psicografada conforme Pai João ia ditando no palavreado dele. Porque muita gente, né, fala sobre esse tipo de dialeto, digamos assim, né, que os pretos velhos usam, né? Mas eu não tenho nenhum problema e escrevo a mensagem da forma que ela chega na minha sintonia, tá? Ele diz assim: meus filhos amados, aguentem firmes que tudo vai se acertando, pois o trabalho prossegue, a luta continua e os filhos de Deus sempre são acompanhados do seu amor por meio dos espíritos abnegados, para ajudar durante a caminhada na terra. Filhos, ouço vocês falarem sobre as entidades de terreiro, com um certo receio. Isso que eu ia falar no começo, aí, mas como eu sabia que estava aqui na mensagem, tem pessoas que têm receio de falar sobre as entidades da Umbanda, sobre um preto velho, sobre um caboclo, tá, gente? São tudo espíritos benfeitores que nos ajudam, nos assistem a servir a caridade e fazer o bem ao nosso semelhante, tá? E aqui ele continua. Pai João vai fazer uma advertência aos filhos. Ao chegarmos ao mundo espiritual, somos todos espíritos. Não é mesmo, meus filhos? Então vamos abraçar todos igualmente, como nós abraçamos vocês. Para trabalhar na vinha de Jesus, não precisa se identificar. Basta que os filhos tenham boa vontade, disposição e esforço para ser um trabalhador mais dedicado para conquistar os bônus caminhando com Jesus. Durante as leituras, os filhos têm que prestar atenção nos detalhes, que são muitos e importantes para o aprendizado. Em busca de conhecimentos, encontrarão os esclarecimentos para complementar o aprendizado dos filhos. Vocês não sabem o quanto a sala de aula por aqui é avançada. Então se esforcem para frequentar, meus filhos, para quando aqui chegar, não decepcionar as tarefas que esqueceram de fazer. O dever de casa é importante. É durante os encontros por aqui que os filhos de Deus tiram dúvidas quando se esquecem de tirar um tempinho para se dedicar ao aprimoramento na terra. Filhos, essa tal mediunidade é um grande desafio. E cada dia vocês têm que limpar tudo direitinho para entender que é o meio dos filhos de Deus evoluir e melhorar a percepção quando chegar a hora de trabalhar na obra de Jesus. Um tanto carecida de fios de bom coração para divulgar o Evangelho, orando e vigiando os passos percorridos na terra. Filhos, não precisa falar que vai fazer.
que vai fazer? Às vezes, os fios esquecem e o nego velho do lado de cá lembra os fios do compromisso e olha que Deus é misericordioso. Mas vou lembrar do velho sábio. Não joga essa sujeira para debaixo do tapete, pois Deus vê tudo e chama nós para ajudar a consertar enquanto é tempo, incentivando o caminho do bem, do amor e da caridade. Mas os fios não aceitam, não é mesmo? Vocês prestaram atenção, meus filhos, como é difícil guardar um segredo? Vocês viram o quanto é sério esse negócio de pensamentos negativos? Meus filhos, somos irmãos que precisam de trabalho e comprometimento. Uma vez aceito, os caminhos se alimpam, basta o irmão aceitar com fé e amor no coração. Temos que ter coragem para aceitar os caminhos que vocês mesmos escolheram na terra e que passamos por dificuldades. Filhos, tanto na terra como no céu. E muito. Vale a pena o autoconhecimento para conhecer melhor as dificuldades que os filhos não entendem quando passam. Filhos, vamos estudar. Pai João vai acompanhar. Recebam a minha bênção. Então, pessoal, essa é uma mensagem que está aqui no meu livro, Relatos e Experiências. Pai João é um dos nossos orientadores, né? Que nos assiste e que nos traz, né, essa riqueza de detalhes, esse puxão de orelha nessa mensagem, para que a gente possa realmente, de fato, abraçar com fé a nossa tarefa aqui na Terra. Obrigada, Jússi, obrigada, Rosane, que Deus nos abençoe, todos aqueles que estão nos assistindo hoje, tá? Pessoal, mesmo que vocês não assistam agora, mas podem assistir lá no meu canal no YouTube, tá? Assim que termina a live, eu compartilho a live no canal no YouTube e muita gente está assistindo lá as lives no canal e eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, tá? O retorno das cartas novas, né, das cartas psicografadas, vai acontecer no dia 6 de março, às 20 horas, no meu canal. Então, você que chegou aqui na nossa página agora, aproveita essa oportunidade para se inscrever lá no meu canal, porque no meu canal você vai encontrar uma infinidade de material, né, uma diversidade de conhecimentos para você que está começando a despertar mediunidade, para você que já trabalha mediunicamente, para você que está precisando de equilíbrio mediúnico. Lá tem vídeo, material para todo tipo de problema que você estiver passando, né, de qualquer dificuldade, os consertos necessários lá no meu canal você vai encontrar, tá? Então, não deixe de participar, né, e de assistir as lives lá do meu canal e os vídeos que eu posto diariamente, tá? Eu não estou postando o vídeo do Evangelho essa semana, porque eu estou fazendo essa maratona todos os dias aqui no Instagram. Então, assim que termina aqui, mais tarde um pouquinho, vocês assistem lá, quem não assistiu aqui no Instagram. Por quê? Senão fica desperdiçado postar 2 vídeos num dia só, né? Então, assiste esse. Não deixar também de assistir as playlists no nosso canal. Nosso canal tá lotado de playlists maravilhosas sobre mediunidade, sobre espiritismo, sobre o evangelho, sobre vários tipos de variedades. Você vai encontrar lá para que você possa evoluir, melhorar e tirar, né? Exatamente, os vídeos dos Destravando a Mediunidade é ótimo. Quer destravar a mediunidade? Vai lá e assiste os vídeos, né? Os vídeos são esclarecidos, né? As leituras são esclarecidas de forma clara, de forma objetiva e não tem aquela coisa demorada, né? Isso mesmo, Jússi, obrigada. Então, pessoal, eu queria deixar aqui no começo também dessa live, tá? Tem uma riqueza mesmo, Valéria, de material lá. Quem quiser assistir, não deixe de assistir. Pessoal, eu queria falar com vocês também sobre o meu livro, né? Esse segundo livro, essa mensagem do Pai João que tá lá. Então, tem muitas mensagens bonitas aqui, né? E no final eu vou fazer aqui a análise de uma carta. Essa carta aqui é de um irmão, né? De um trabalhador, né? Um trabalhador que passou pela Terra e ele desencarna. Ao chegar ao mundo espiritual, ele me traz numa minha sintonia
E tá aqui nesse livro, tem 2 relatos de espírito que foram espíritas, que passaram pela Terra, né? E receberam essa oportunidade de transmitir o seu relato, de falar das suas dificuldades, da forma que eles encontraram ao chegar ao mundo espiritual, para poder, né? Para poder transmitir pra gente aqui, com esses detalhes, o quanto é importante, tá, pessoal? O quanto é importante você fazer o bem, fazer a caridade com desinteresse. Porque quando você chega lá do outro lado da vida, você vai entendendo, né? Você vai compreendendo o tempo que você passou aqui na Terra, as oportunidades, né, que lhe foram ofertadas e que você não deixou passar despercebido, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tá? Inicialmente, Paulo de Tarso nos convida a refletir sobre essa verdadeira caridade. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Então você, aqui na terra, aproveitou esse momento, fez a caridade com desinteresse, abraçou as pessoas com fé, cumpriu a sua tarefa direitinho, com dificuldade, passou por muitos obstáculos, venceu os desafios com a família. Ao chegar ao mundo espiritual, você é recebido. É claro que até chegar esse momento, você passa por um momento de perturbação, e essa perturbação ela é cessada no momento que você aceita, né, o desencarne. Porque tem pessoas, né, que ela se restabelece as suas forças um pouco mais rápida. Tem pessoas que demoram um pouco mais. Às vezes ela desencarna, né, e passa um bom tempo, né? Ela passa um bom tempo necessitando de auxílio, de ajuda, de amparo, né? E por mais que você receba, a falta de aceitação interfere nessa melhora do espírito também, tá? Então, esse momento de perturbação, cada espírito tem o seu momento de melhorar, né? Tem a sua melhora. E a melhora, ela só acontece quando ele aceita a sua partida, quando ele entende que, de fato, ele não tem mais aquele corpo físico, tá? Tem espíritos que ele passa dias, meses, anos, né? Perturbado e não quer, né, de fato, entender que desencarnou. Às vezes começa do outro lado da vida a se afinizar com a entidade das trevas, né? Para poder continuar fazendo coisas erradas. Aí promete as coisas que, né? Promete as coisas que muitas vezes não entende que naquele momento ele precisa de fato passar um tempo fora da família, longe da família, né? E é nesse momento que ele não aceita. Então a gente tem vários casos aqui, né? Principalmente no Evangelho, principalmente nas cartas que a gente escreve, né? A própria espiritualidade, os próprios espíritos, quando ditam as cartas, eles trazem nas entrelinhas das cartas tudo isso que eu estou transmitindo para vocês. E aqui, continuando, ele diz: vós os reconheceis pelo perfume da caridade que espalha ao seu redor. Essa caridade, né? Você, muitas vezes, está num ambiente. Quantas pessoas, às vezes, você está numa fila de um banco, né? E tem aquela fila das pessoas idosas, né? E aí você diz, nossa, aquela fila ali é a única que anda, porque é uma fila dos preferenciais e eu estou com pressa, né? Então, essa gentileza, ela é transformada em caridade também. Às vezes, até a fila dos idosos, do lado dos preferenciais, ela é longa, porque muitos aproveitam para sair de casa, para ir ao banco, para ir à lotérica, para ir a um ambiente desse que muitas vezes tem que enfrentar uma fila. E lá, enquanto não chega a vez dele, ele vai batendo um papo com aquela pessoa, vai desabafando com outro, conversando com outra. Mas essa oportunidade de que você possa ceder o seu lugar, caso seja a sua vez, você na sua educação, cede espaço para aquele irmão, né? Não porque ele é uma pessoa idosa, mas pela sua educação também, né? Isso tudo é caridade. Às vezes você está no trânsito, você está apressado e tem aquela faixa de pedestre com aquela mãezinha, com aquela criança que vai levar para a escola. É claro que você também pode estar apressado, às vezes está atrasado,
né? Então, essa reclamação que você faz ao longo do tempo, você passa despercebido até mesmo naquela faixa de pedestre e impaciente. Então, nesse momento, faça uma reflexão que é uma caridade que você faz a você mesmo, apesar de estar beneficiando aquela pessoa, né? Quem reclama é isso mesmo, esquece, que um dia vai ser você amanhã, né? Um dia acontece isso mesmo, Jússi, tá? Então, nesse momento, eu chamo a atenção que tem pessoas que dizem assim, nossa, Nancy, como é que eu faço para fazer a caridade? Eu não tenho essa iniciativa, tenho vergonha. Gente, visita uma casa espírita, visita um larzinho, um orfanato, né? Até mesmo nas escolas, onde está precisando de voluntários, você pode ir para ajudar. Tudo isso é caridade. A importância de fazer o bem, tanto na vida de quem pratica e também na de quem recebe, nos damos conta do quanto fazer o bem pode fazer a diferença no mundo. A gente lembra, né, que na época do Natal, tem tantas pessoas fazendo campanha, né, arrecadando alimentos, preparando cesta básica, mas é só naquele período. Continua com esse trabalho, né? Aí com a sua vizinhança, no seu prédio onde você mora, começa a fazer, né, uma arrecadação de alimentos, coloca lá uma caixinha lá na portaria e pede para que os moradores, quando descer dos seus apartamentos, coloque lá o açúcar, o feijão, o óleo, a farinha, um pouquinho de cada coisa. E aí, quando for no final de semana que você vai arrecadar, ou então no final do dia, né? No final do dia, você vai fazer o quê? Você vai juntar tudo isso para doar para aquela família necessitada que muitas vezes você fez no Natal. Mas aquelas pessoas que fizeram e que participaram com você no Natal, elas te abandonaram. E você continua a sua tarefa sozinho, fazendo bem, entendeu? Às vezes a gente fica, nossa, Nancy, tá acontecendo um problema tão sério na minha família, eu não sei como resolver. Gente, pega o evangelho, leia esse capítulo 15, fora da caridade não há salvação, lá onde Paulo de Tarso começa falando do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Sem caridade eu nada seria. Imagina quantas caridades eu tenho feito aqui, né, na minha casa, sem recursos, né? O meu recurso é somente a internet para transmitir para as mãezinhas que sofrem a partida do seu ente querido. E tá aqui a minha sintonia. Quando chega de lá para cá uma carta, eu providencio escrever, porque eu sei o valor que terá no coração daquela família quando receber essa carta. Tudo isso é caridade. Então, cada pessoa escolhe, né? Porque eu escolhi essa tarefa. Eu não estou fazendo ela sem vontade, eu estou fazendo ela com boa vontade. Então, se você escolheu arrecadar alimentos, se você escolheu fazer companhia aos velhinhos lá no larzinho, é uma caridade que você está fazendo. Você vai se sentir cada vez melhor, né? Então, nesse momento, eu deixo como sugestão que a partir de amanhã você tome essa iniciativa de começar esse trabalhozinho igual a formiguinha, tá, gente? É uma formiguinha, é um trabalho de formiguinha. Cada dia você vai arranjando ali 1 litro de alguma coisa e vai juntando. Quando tiver uma quantidade boa, você vai juntar numa sacolinha e vai lá na esquina, vai lá no sinal, vai doar para aquela pessoa que está pedindo, né? Se você não tem carro, lá onde você mora, ao redor, deve ter algum sinal de trânsito, alguma coisa, onde fica pessoas vendendo bala, vendendo coisa para sobreviver. E você vai lá e entrega aquela quantidade de mantimento e ele fica feliz, né? Então, gente, nós temos várias maneiras de fazer a caridade. O que nos falta é boa vontade. Muitas vezes a boa vontade falta. Ah, minha zona de conforto é melhor. Eu estou na hora do meu jornal, estou na hora da novela. Eu sei que essa hora tem pouca gente assistindo. Mas por quê? Né? Então, tá na hora da novela, tá na hora do jornal. A gente está aqui competindo com esses programas. Mas, como eu vou compartilhar lá no canal no YouTube, você pode assistir lá também, entendeu? Não importa que a quantidade, o importante é a qualidade daquilo que a gente vai, de gota em gota, né? Colocando no coraçãozinho de cada um para esse despertar. Esse é o mais importante. Então, nesse momento, eu vou ler aqui uma mensagem bem interessante que fala justamente, né,
sobre a caridade. E essa caridade, quando você começa a realizar, você se sente bem diferente. Você começa a se sentir mais leve, você começa a se sentir melhor, né? Você começa, né, a ter alegria, as pessoas começam a perceber, né, até no seu semblante, né? A caridade, nossa, fulana tá bonita, tá diferente, né? Então tudo isso é importante. E aqui ele continua: se a caridade e a humildade estão diretamente ligadas, o cultivo dessas virtudes pode dar um novo sentido para tudo, né? Porque você não vai fazer a caridade apressada. Sabe por quê? Porque se você for fazer uma visita no larzinho, lá tem um horário estabelecido de chegar e de sair, né? Então, se você for visitar uma família, você também tem que saber o horário estabelecido para visitar aquela família. Você não vai chegar lá, né, na hora de dormir, na hora do almoço, na hora do café da manhã. Não, você tem que estabelecer um horário. Tem que ter humildade também. Por quê? Nós somos pessoas orgulhosas. Isso é normal, gente. Todos nós somos orgulhosos. Cada um tem uma pontinha de orgulho guardado aí no seu coração. Sabe por quê? Qualquer problema que tem na sua família ali, rapidamente você se melindra. É o filho do orgulho. Entendeu? Ah, mas eu não gostei da forma que você se dirigiu à minha pessoa. Você falou uma palavra que eu não gostei. E não tem humildade para perdoar, para deixar para lá. Vai dormir com o coração apertado, cheio de rancor. Entendeu? É nessa hora que você vai dormir, não tem uma noite de sono reparadora. Entendeu? Não passa bem a noite. Acorda pela manhã para ir para o trabalho e não tem nem coragem de tomar banho, de se arrumar direito, porque você acordou correndo, né, com má vontade, passou uma noite ruim e dessa maneira, no dia seguinte, era o dia de fazer a caridade, você vai fazer o quê? É a primeira coisa que você vai tirar da sua lista de prioridades, vai ser aquela visita fraterna. Por quê? Porque naquele momento, talvez você não estava preparada para fazer aquela visita. Porém, você queria mostrar para as pessoas que você era capaz de fazer aquilo. Só que você esqueceu de se preparar. Da mesma maneira, pessoal, é quando você se prepara mediunicamente para trabalhar. Primeiro a gente passa por uma formação, estuda, educa a mediunidade, observa tudo aquilo que você vai ter que fazer com boa vontade, senão você não trabalha. Às vezes, o que acontece? Lá numa das lições do Evangelho, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade. E esse homem de bem, quando ele não cumpre esse tipo de lei, né, ele quer fazer tudo da forma que ele gostaria e às vezes ele acaba, né, se deparando com os obstáculos no meio do caminho, né? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, tá? À nossa live de hoje. Estamos falando hoje sobre a caridade, tá? Então, o primeiro passo, né, para fazer essa caridade é o desejo de ser melhor em pensamento, em sentimento, em amor pelo próximo, ser mais tolerante, mais paciente, amoroso com aquelas pessoas, né, fragilizadas quando lhe procura, quando bate a sua porta para pedir uma colher de café, né? Quantos vizinhos você tem? Às vezes aquele bom vizinho bate na sua porta e diz: olha, eu moro sozinha e eu não tive tempo de fazer almoço. Eu poderia almoçar com você hoje? Veja bem, aí você é uma pessoa egoísta, orgulhosa e diz: não, todo mundo já almoçou, não sobrou nada. Não, pessoal. Coloca essa pessoa para dentro do seu lar. Abraça ela com fé, porque você não sabe dos problemas que ela passou antes de chegar na sua casa para pedir para almoçar com você. É um café da manhã, é um almoço, é um jantar. Seja solidário. Essa é a melhor iniciativa que você deve ter para fazer a caridade com amor, com humildade e com desinteresse. Dessa maneira, você vai evoluindo,
você vai melhorando e você vai observando o seu crescimento, tanto que aqueles que estão na sua casa começam a perceber, né, a sua melhora, o seu comportamento. Então, tudo isso é importante. As atitudes a cada dia buscando se tornar um verdadeiro homem de bem, como nos ensinou o Mestre Jesus. Então, nas lições do Evangelho, se você não é espírita, pega a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, pega aí o livro do pastor, da pastora, né? O livro do padre Marcelo, do padre Antônio Maria, né? Do bispo. Então, de qualquer irmão, você pode pegar um livro de mensagens edificantes e tirar um dia para orar na sua casa, né? Tem uma pessoa amiga, conhecida, que eu conheci agora há pouco tempo, né? E ela me falou que é evangélica. Aí ela disse que todos os dias pela manhã, quando ela acorda, ela tem, né, aquele costume de sentar todo mundo ao redor da mesa para tomar o café, né? E para todos, né, se confraternizarem ali por meio da oração. Então, é feita uma oração no café da manhã e depois ela sai para trabalhar e só volta no fim da tarde. Ela diz que no dia que ela não faz essa oração, parece que as coisas, né, mudam assim que ela chega no trabalho. Não é no mesmo dia. Então, não importa a religião que você está seguindo. O importante é você ter Deus no coração. Porque Deus é um Pai misericordioso. É o Pai da humanidade. E Ele não olha... Ele não olha o que você fez, o que o outro faz ou o que deixou de ser feito. Todos nós somos iguais. Todos nós recebemos a bênção de Deus igualmente. Então, não pense que o seu Deus é o melhor que o meu. Não. Porém, a forma que eu adoro o Deus é diferente da sua. Entendeu? Porque cada pessoa tem a sua forma de orar. Tem a forma de suplicar o Mestre Jesus no momento da dificuldade. E é por meio da caridade, meus irmãos, que a gente sintoniza com Jesus, com Deus, que a gente sintoniza aí com o santo da sua devoção. Tem muita gente que faz promessa, né? Reza a semana inteira. Tá certo, porque no final de semana ele pode alcançar aquela graça. Às vezes ele passa uma semana inteira indo para a igreja, né, suplicando aquela graça, e ele consegue. Por quê? O pensamento dele está ligado na oração. Está ligado na oração. Então não importa. Você também está fazendo a caridade não somente para você quando você ora. Você está fazendo a caridade para toda a sua família. Você está fazendo a caridade para os irmãos necessitados. Aproveita no momento da sua prece ou a oração que você virá fazer, ou no horário estabelecido que você gosta de fazer, inclui seus vizinhos. Inclui seus vizinhos, né? Então, o amor é a caridade em movimento. A melhor oração, meus irmãos, é o amor. Não tem oração melhor. Às vezes, quando você abraça uma pessoa, você encosta nela, você percebe as batidas do coração dela, acelerado, num tom de gratidão, agradecendo aquele abraço, porque muitas vezes ela estava precisando daquele abraço. Porque tem pessoas, eu sei, a gente está falando que nós passamos por uma pandemia, claro, ainda estamos tendo esses cuidados. Mas quando você abraça uma pessoa, você sente no calor do abraço se ela está te abraçando verdadeiramente. Quando você estende a mão para uma pessoa, tá? Você sente se ela aperta a sua mão com fé, com coragem, com boa vontade. Tem pessoas que têm nojo de pegar na mão do outro. Isso é uma falta de caridade. Então, meus irmãos, devemos fazer aos outros todo o bem que desejamos para nós. Faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. Se você pensa no bem para você, pensa no bem para o próximo também. Se você pensa, né, em fazer aquele almoço e convidar o seu vizinho para almoçar com você, é uma caridade que você está fazendo. Porque às vezes ele tem vergonha de conversar com você. Às vezes ele passa dia e noite sozinho ali, sem ter com quem conversar, sem ter com quem partilhar, sem ter com quem até mesmo dividir a sua dor nas madrugadas,
quando ele perde o sono. Então, tudo isso é importante. E aí você me pergunta, Nancy, como é que eu faço para conversar com essas pessoas que às vezes tem gente que tem a cabeça dura, não quer ouvir, não gosta de rezar, não gosta de ir à igreja? Não tem problema. Quando você conversar com essa pessoa, você começa a transmitir, né, palavras edificantes. Às vezes aquela palavra que você ouviu naquela palestra que você assistiu, né? Lá na reflexão do padre, do pastor, ou de quem quer que seja. Aí você começa a transmitir para essa pessoa com palavras de estímulo, palavras amorosas, né? Palavras de consolo. Às vezes ela só queria ouvir isso. Aí você convida para tomar um café. E este café, meus irmãos, você não sabe o quanto bem vai lhe fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa pessoa faz dias que não toma café. Porque ele mora só. Não, eu não vou fazer café só para mim, eu vou tomar café lá, né, vizinho do metrô, vizinho da rodoviária. Eu compro café e saio caminhando tomando café. Não, você vai ficar doente. Você pode pegar uma gastrite nervosa. Por quê? Porque você vai tomando na estrada e não sente sabor nenhum do café. Porque você não está degustando. Da mesma maneira, é uma fatia de bolo. Quando você vai colocando na boca aquela fatia de bolo, você não sente o sabor do bolo. Por quê? Você apenas saciou a sua vontade, mas não degustou aquele bolo. Então, se você está passando por essa dificuldade, não esqueça que você tem um vizinho, que você tem um amigo. Sempre Deus toca no coração de alguém para ir fazer essa caridade ao irmão necessitado. Ele vai te usar, mas te usar da melhor maneira possível para ajudar. Você vai receber intuição do seu orientador espiritual, do seu anjo da guarda, do seu guia protetor, para que você converse com aquela pessoa. Em seus ensinamentos de amor, Jesus nos chama a atenção que a caridade não se restringe à esmola. A esmola, meus irmãos, tem gente que diz assim, hoje eu estou pedindo esmola, porque eu não tenho condições. Se você tiver uma moedinha, doa para essa pessoa. Hoje eu fui aqui próximo, né, do metrô, e aí tinha uma pessoa, né, sentada lá na porta da lotérica. Gente, é uma tristeza você ver aquela pessoa sentada no chão, né, necessitada. Então tem pessoas que passam, nossa, só pede dinheiro, só pede dinheiro. Não tem problema. Se você não pode dar, não reclama. Faça uma prece por aquela pessoa. Pede a Jesus que aqueles que tiverem condições possam oferecer uma vida melhor para ele. É assim que a gente faz a caridade. Pois devemos nos atentar que existe a caridade material e espiritual, um exercício de abnegação e amor. Lembra que quando você tem suas crianças, quando elas estão pequenas, que elas estão passando mal, vomitando, o pessoal diz que está com mal olhado, não é verdade? Então, você vai na benzedeira. O que ela faz lá? Ela tem o coração puro, o coração bom. O que ela faz nesse momento? Ela vai fazer uma prece, conecta com o Mestre Jesus, com Deus, e aquela criança melhora. O que ela fez? Ela ofereceu essa caridade apenas com o olhar, com o seu coração, e por meio do pensamento, ela se aproximou do Mestre Jesus, conectando com as entidades de luz, com os santos que podem ajudar essas criaturas, e ele vem para ajudar essa criança que está doente. Da mesma maneira, são as pessoas acamadas quando você vai ao hospital visitá-los. Quando eles estão doentes, quando você chega lá, a família está lá triste. E a família, às vezes, ela está tão debilitada de ficar ali vendo aquela pessoa sofrer, que ela não tem coragem, ela não tem força para orar. Quantos grupos não vão aos hospitais orar pelas pessoas? Muitos. São caravanas. São tantos hospitais, pronto-socorro, que recebem essas pessoas que oram pelos
irmãos doentes. Porque às vezes a própria família até reza, mas no momento da dor e do sofrimento, os pensamentos não se conectam com o Mestre Jesus, porque o pensamento está muito turbulento, está tumultuado. E é nessa hora que entra as pessoas bondosas, as pessoas de bem, as pessoas que oferecem um colo de mãe, um colo de amigo, um colo de tio, de avô, de avó. Tudo isso, gente, é caridade, tá? Em seus ensinamentos de amor, Jesus nos chama a atenção que a caridade não se restringe à esmola. Estou relendo para você, né, que está aí, que muitas vezes viu aquele irmão, né, aquele irmão sofrendo e você não estendeu a mão para ele, tá? Então, nesse momento, eu convido você a estender a mão para essas pessoas que precisam desse carinho, desse amor, dessa dedicação que você tem, tanto pela sua família, como por aqueles que estão aí do seu lado. Então, nesse momento, pessoal, eu agradeço a vocês que estão aqui no nosso evangelho. A gente vai encerrar o evangelho agora, tá? E aí eu vou fazer aqui uma análise de uma carta de um trabalhador espírita que trouxe na minha sintonia, que está aqui no meu livro, Relatos de Experiência. Tem o relato desse irmão aqui, tá? Que está aqui no livro. Eu vou ler só um trechinho aqui, tá? Só um trechinho dessa mensagem dele. A mensagem é enorme, mas eu vou ler só um pedacinho para não ficar tão longa a nossa live, tá bom? Então, nesse momento, eu chamo a atenção de vocês, né? Eu chamo a atenção de vocês para que vocês possam, né, assistir as nossas lives, tá? Assistir as nossas lives lá no nosso canal no YouTube. Deixe o seu comentário, tá? Deixe o seu comentário se você está gostando dessas lives, principalmente agora, né? Dessa maratona de evangelho que eu estou fazendo aqui neste espaço. Lembrando, pessoal, que eu abri esse grupo só para falar sobre a psicografia, sobre espiritismo, tá? Só para falar sobre sobre o trabalho das cartas. Porque muitas vezes, nas outras plataformas, a gente não pode misturar muita coisa, tá? Mas lá eu vou continuar postando a nossa agenda, né? Lá a gente continua trabalhando, tá bom? Então não deixe, tá? Não deixe de nos acompanhar até amanhã, o nosso último dia aqui de evangelho, desde domingo que eu estou fazendo esse evangelho, para que vocês assistam, para envolver esses irmãos, principalmente aqueles que acabaram de desencarnar pelo terremoto, né, lá na Síria. E aí a gente está enviando essas vibrações de amor para essas criaturas que estão doentes. Também essas energias densas agora no carnaval, para que as mães, as famílias, né, possam estar ali com seus filhos, com seus familiares, em paz, né? Vamos enviar paz, alegria, harmonia para todos esses foliões que vão participar do carnaval, para que eles possam brincar na tranquilidade, se divertir com alegria e voltar para casa e abraçar seus familiares, tá bom? Então, esse relato desse trabalhador, tá? Ele diz assim, veja bem, numa dos parágrafos, ele fala, né, como ele chegou ao mundo espiritual. Ele diz assim, estou emocionado para falar da minha querida esposa Rose, meus filhos que amo muito e meus irmãos. Quanta saudade sinto de todos vocês. O coração aperta, tanto que vocês não imaginam o quanto dói quando recordo da nossa família, dos encontros, das farras, dos almoços em família e das comunicações que juntos tivemos a felicidade na terra. Então, veja bem, a gente sempre fala que quando o ente querido desencarna, a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar das alegrias, das comemorações, do tempo que ele passou conosco na terra. A gente tem que lembrar desses bons momentos, porém aquele momento triste a gente não vai esquecer, mas nós vamos substituir, né, pelos bons momentos.
Irmãos, jamais pensei que voltaria tão cedo devido nada a sentir de enfermidade. Mas quando percebi uma pontada forte no meu coração, senti como se fosse um aviso refletido em minha mente por meio da intuição. Então ele estava bem e eis que de repente ele tem um infarto fulminante. Nesta hora, ele disse que foi acolhido e amparado pela própria mãe dele, que já estava no mundo espiritual. Então, durante todo o tempo, a mãe, a família, todos eles que já estavam no mundo espiritual vieram, né, a abraçar com fé, e ele disse que com serenidade, ele não teve nenhuma dúvida que ele estava deixando a Terra naquele momento. O aprendizado na Terra foi o ponto de partida para o aprimoramento. A vida era outra, as mudanças e as primeiras impressões. Havia chegado como um filho que fez uma viagem diferente, sem carregar nenhuma bagagem material. Cuide da sua vida espiritual. Nós temos que trabalhar na terra, porque aqui a gente tem as nossas despesas e temos que ter o material para servir enquanto estivermos aqui. Mas nós precisamos cuidar também da nossa espiritualidade, do nosso espírito que é eterno e é imortal. Então nós temos que nutrir a nossa mente de mensagens edificantes. Nós temos que estudar o Evangelho, a Bíblia, essas leituras que trazem as mensagens do Mestre Jesus, para você poder se conectar com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com todos esses irmãos de luz que possam nos ajudar aqui na Terra, que possam nos socorrer quando a gente precisar da sua ajuda. Fiquei feliz em rever a família reunida para participar dos últimos minutos na Terra, enquanto acontecia a preparação para meu funeral. Aguardava no colo da minha mãe, que acariciava minha cabeça pedindo calma e fé em Jesus. Agradeço a família que fez com muito amor o mais simples possível enterro com dignidade. Veja bem, ele nos conta que naquela hora ele estava ao lado da família, observando os filhos, a esposa, os amigos, os irmãos, toda a família, assim como estava deitado no colo da mãe, assistindo tudo isso. Veja bem, somente o espiritismo nos proporciona esse intercâmbio. Prova através da mediunidade de psicografia, que é um fenômeno de materialização, a comunicabilidade dos espíritos entre a terra e o céu, por meio de um instrumento capacitado, ou seja, um médium evangelizado e que tenha conhecimento suficiente para trabalhar para a caridade, para fazer esse trabalho com amor e humildade, que é a maior caridade que ele está fazendo para tantas pessoas. Apesar de beneficiar tantas pessoas, será ele o maior beneficiado. Então, nesse momento, eu convido a você a assistir as nossas lives, assistir os nossos vídeos lá no nosso canal. Tem uma infinidade de material, né? Você não vai deixar de assistir, porque quando você encontrar um vídeo sobre o Evangelho, sobre as cartas consoladoras lidas ao vivo, você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui com você. Então, pessoal, eu resolvi fazer essa maratona porque eu já fiz no Natal, já fiz no Ano Novo, já fiz no Carnaval também, estou retornando agora novamente, a pedido da equipe espiritual, para que a gente possa orar por tantas pessoas que necessitam. Tantos irmãos que precisam de ajuda, tantos irmãos que precisam de prece. Então, nesse momento eu lhe convido a mentalizar todas essas pessoas que estão ao seu redor, a família, os irmãos, os vizinhos, que a gente vai fazer a prece final, para que possamos, né, ajudar enviando boas vibrações. Vibrações de amor, carinho, afeto, de alegria, de paz, de felicidade. E também alegria de saúde. Energias salutares para que a saúde restabeleça dessas pessoas necessitadas, tá bom? Então, nós vamos agradecer a Deus nesse momento, pedindo a Jesus que nos assista.
Mestre Jesus, entregue em suas mãos todos esses irmãos necessitados, todos aqueles que estão acamados, aflitos, todos aqueles que precisam desse abraço fraterno. Que os vizinhos, amigos, parentes, os irmãos, os que estão perto, os que estão distantes, os encarnados, desencarnados, todos recebam a paz e a esperança vindos do Mestre Jesus por meio da nossa reflexão de hoje. Fora da caridade não há salvação. Deixo um abraço fraterno para vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar. E até o nosso próximo encontro.